A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Ana Caroline. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou Bispa Ana Caroline, estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e da Bispa Rosana, que são os bispos primazes do nosso ministério. Hoje é segunda-feira, eu quero saudar a todos que nos assistem, que nos ouvem, você que está aqui no Rio de Janeiro, em qualquer outro estado do Brasil, os irmãos também que acompanham a nossa programação da Europa, do Oriente Médio, da África, você que clicou no nosso programa na internet, que está em qualquer lugar deste mundo, sejam todos muito bem-vindos. Certamente, hoje o Senhor tem uma palavra de edificação para a sua vida, porque é isso que o nosso ministério faz. Nós pregamos a graça de Deus para que as vidas sejam bem edificadas. O Senhor Jesus nos instruiu, ensinando que uma vida bem edificada é uma vida construída sobre a rocha, que é a palavra de Deus, que é o evangelho da graça do nosso Senhor. Então, daqui a pouquinho você vai receber graça de Deus, você vai receber uma boa palavra, algo que vai gerar boas e firmes estruturas para a sua vida. Mas antes eu quero deixar um convite muito especial. Hoje é segunda-feira e, como acontece todas as semanas, segunda-feira é dia de oração e intercessão no nosso ministério. Logo mais às 7h30 da noite, meu esposo, Bispo Sérgio Costa, juntamente com uma equipe de intercessores, eles estarão clamando, pedindo a Deus, junto ao trono da graça do Senhor, pela sua vida, pela vida dos irmãos, das ovelhas que chegam ao nosso ministério, sempre com alguma situação que precisa de um toque sobrenatural de Deus, que precisa que algo aconteça para que haja uma transformação. Nós cremos no poder da oração, nós cremos que quando nós ativamos a nossa confissão em linha com a palavra do Senhor, coisas grandes acontecem. É necessário que você creia. Foi isso que diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, ele diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu creio que hoje é o momento, este é o momento, é a ocasião oportuna para que você receba o socorro de Deus nesta situação que tem tirado a sua paz, que tem gerado conflitos dentro do seu lar, que tem gerado perturbação no seu coração, na sua mente. Achegue-se ao trono da graça de Deus em oração. E o Bispo Sérgio e toda a sua equipe estarão aguardando por você para auxiliarem neste momento, porque eu sei que há momentos em que as situações são tão graves, a dor é tão profunda, que as pessoas não conseguem sequer orar, não conseguem, não sabem como expressar a sua dor. É por isso que nós temos um grupo aqui no nosso ministério preparado para auxiliar, para amparar as ovelhas de Cristo. Vem estar conosco logo mais às 7h30 da noite no nosso culto de oração, intercessão e milagres. Amém? Fica agora então com a mensagem da graça de Deus. Daqui a pouquinho estarei de volta. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te
vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está em oração, está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, a impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor, vamos aquietar agora o nosso coração, para ouvirmos o Espírito falar ao nosso ministério. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, o culto se completa com a palavra. Já louvamos, já expressamos a nossa fé, já aplaudimos, tivemos comunhão uns com os outros, já te servimos com os nossos dízimos e ofertas, já semeamos para que a palavra continue correndo. E agora nos assentamos em torno de uma mesa espiritual. O pão da vida será servido, porque nem só de pão físico vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o Senhor usa os meus lábios, as minhas cordas vocais, para trazer ao coração dos teus eleitos a semente viva da palavra viva. Ela se cumprirá, porque tu velas para que ela se cumpra. Ela não voltará vazia, porque tem desígnios, e os desígnios se cumprirão esta manhã. Em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo escolhido, noiva de Cristo, que veio celebrar as bodas do Cordeiro esta manhã. Meus filhinhos, na fé, aqueles que são selo do meu apostolado. Hoje nós vamos conhecer propósitos e desígnios de Deus para a nossa vida. Os planos, que a Bíblia tanto fala de planos que Deus tem, os pensamentos que Deus tem para as nossas vidas. Estamos descobrindo, ao longo desses estudos bíblicos sobre a evangelização, que cada um de nós tem uma missão divina nesta terra. Somos vasos de honra, somos instrumentos escolhidos. O mundo efetivamente precisa de nós. Precisa de nós de que forma? Como reprodutores de Jesus, reprodutores da glória de Deus. O mundo precisa de saber o que se passou efetivamente na tua vida. Quem eras tu, o que Deus fez e quem és tu hoje. Isso se chama o testemunho pessoal, a palavra de evangelização. E por que isso é uma necessidade urgente, urgentíssima, premente? Semana passada eu lhe mostrei dados estatísticos estarrecedores, como morre gente todo dia neste mundão, sem nunca ter ouvido falar de Jesus, sem nunca ter acesso ou ter tido acesso à palavra, morreram diretos para o inferno. Então, além desta questão da necessidade, eu lhe mostrei, vamos ver só a estatística, 500 pessoas morrem por minuto
No mundo, 30 mil por hora, 700 mil por dia, 21 milhões por mês, 252 milhões por ano. Este é um dado estatístico que mostra como é que a humanidade nasce e morre, e a maioria destas pessoas, 20% são cristãos que partem, 80% morreram separados de Deus. Mas eu queria lhe falar algo um pouco mais profundo, talvez, a respeito da necessidade de sermos ministradores da palavra, de sermos instrumentos escolhidos para levar o nome do Senhor. Ouça, por favor. O Instituto de Segurança Pública do Brasil nos diz a respeito das pesquisas da violência doméstica. Ouça o que eu lhe vou dizer, para você comigo chegar à conclusão que precisamos, amados, cada um de nós, de começar a ser uma testemunha de Jesus. Olha, no ano de 2014, 420 mulheres foram assassinadas no Rio de Janeiro por pessoas íntimas, ou marido ou ex-marido. Especialmente nestas 420 conhecidas pelo Estado, foram mulheres negras, pobres negras, que apanharam e morreram só porque eram mulheres. E você sabe que isto parece castigo do tempo medieval, porque a maioria dos crimes foram cometidos por parceiros ou ex-parceiros, jogando álcool e gasolina, matando a pessoa. Uma violência tremenda, bárbara. Vamos dar outro passo para você ver a necessidade de evangelização. No ano de 2014, o Instituto de Segurança Pública diz que 4.725 mulheres foram estupradas no Rio de Janeiro. 60% destas pessoas vítimas tinham menos de 17 anos. 40% estavam na idade de 50, 60, 70 anos. Gente selvagem que estuprou. E você pergunta, mas quem foi? Foram pais, foram padrastos, foram vizinhos. A Lei Maria da Penha não é suficiente. Começou agora a ser proclamada um feminicídio para o governo instar contra esta situação. Então, meus amados, o que a igreja faz no meio de tudo isso? Morre gente, estupro, tudo que você ouve falar. Você sabe o que é a barbárie de pegar álcool, jogar em cima de uma esposa que dormiu com o indivíduo, que fez filho com o indivíduo, e depois, por questões de ciúmes, matar a própria mãe dos filhos? É dramático. É dramático. Então, o que Deus fez conosco? Ele nos predestinou para sermos embaixadores dele, para sermos pessoas reconciliadoras. Diz a Bíblia que através dos nossos lábios, Deus exorta dizendo, reconciliai-vos com Deus. Então, este é o poder da predestinação. E foi o poder da predestinação que fez com que Paulo, que havia sido um perseguidor da igreja, só para você imaginar, consentiu na morte de Estevão, prendia, mandava matar pessoas do caminho. Deus mostrou que ele era um vaso escolhido com uma missão gloriosa, que Deus o havia separado como um companheiro eterno de Jesus, um instrumento que iria realizar a vontade soberana de Deus, um vaso escolhido, um vaso que Deus determinou que ele fosse como Deus queria que fosse. Paulo primeiro era contra o cristianismo, mas a transformação dele foi tão profunda e a convicção do seu chamado era tão grande que ele não parava de pregar o evangelho, de reproduzir a glória de Deus, porque certamente ele tinha uma noção do mundo de então sobre esses dramas que eu estou lhe apresentando aqui, porque nada disto é novidade. Segundo de Timóteo 2:20, o Senhor diz assim: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata,
há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Então você sabe, esta casa que está falando é a igreja. E diz que na igreja há utensílios de ouro, de prata, madeira e barro. E diz que há pessoas que são para a honra de Deus, são fiéis, e há pessoas que são para desonra. É muito triste ver um crente em Jesus Cristo sendo um vaso de desonra. E como é que eu desonro a Deus? Por exemplo, deixando de dar o meu testemunho ou de evangelizar as pessoas. É uma desonra, porque estou mostrando que eu me envergonho do Evangelho. Então em Atos 9,15, veja, Deus pega um homem perseguidor da igreja, um homem que tinha uma fama terrível, Deus o transforma e diz a Ananias: Ananias, vai lá, porque este é para mim um instrumento escolhido. Amado, ouça o que eu lhe vou dizer, estou aqui como seu pai, como seu profeta. Não há escolha, você foi escolhido. Você é um instrumento de Deus para levar o seu nome. Claro que quando se fala gentios, reis, filhos de Israel, esta é a missão precípua da igreja de Jesus. A igreja num todo tem que ter esta missão de falar aos gentios, de falar aos reis, de falar aos filhos de Israel, aos remanescentes da graça. Mas eu estou falando de você, cada um de per si, individualmente. Deus nos chamou para sermos instrumentos escolhidos para evangelizar. Então, nós temos aprendido já que todos os cristãos têm que compartilhar a sua fé, têm que evangelizar as pessoas. Não podemos nos sentir inábeis, inadequados, ou simplesmente dizer: eu não sei como é que eu hei de fazer para falar de Jesus. Eu vou lhe ensinar. Você não pode se sentir desencorajado. Cada minuto que nós estamos aqui são 700 mil, milhões. Quando chegarmos no final do dia, milhões de pessoas morreram. Quantas pessoas não foram estupradas desde que nós estamos aqui? Quantas mulheres não sofreram violência doméstica? Quantas pessoas não foram parar atrás de grades de prisão? Então o nosso país precisa de Jesus. E como é que precisa de Jesus? Através da tua vida. Então nós vamos aprender com Jesus, o mestre. Ele estava sempre engajado no evangelismo pessoal ou público. Ele pregava a palavra porque ele tinha amor pelas almas. Eu sempre digo aqui, amado, se em Portugal não existisse uma senhora chamada Henriqueta de Oliveira, nossa bispa hoje, que ia diariamente ao hospital militar por amor a uma alma, não sabia quem eu era, não me conhecia em nenhum lugar, mas ele disse: eu vim aqui para evangelizar o jovem. E lá estava eu, desenganado na cama do hospital, politraumatizado, cheio de problemas emocionais, existenciais, físicos, com declaração médica que nunca sairia de uma cadeira de rodas. E aquela senhora foi e instou a tempo, a fora do tempo, falou de Jesus, falou da palavra, falou do amor de Deus, até que isso tudo se encaixou no meu coração. Então, amados, olha, isso se chama amor às almas. Mateus 9,36 diz isso, olha só: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Esse espírito tem que estar no nosso coração. Por isso que eu estou falando às pessoas que estão assistindo pela internet. Eu disse isto na quarta-feira: por favor, ajude-me a salvar o mundo. Nós precisamos de ligar a nossa antena. 2, 3 famílias da igreja deram 10, 5 mil. Nós estamos recompondo os computadores, atualizando, contratamos engenheiro. Mas nós precisamos fazer um contrato com a Embratel. Cada banda de satélite custa $12.750 por mês. Tem que ser feito no mínimo 3 anos. Eles não aceitam pagar um mês. Isso custa, isso é um valor. Mas, amado, eu sei que há um empresário lá, 2 empresários, 3 empresários. Amado, ouça, você não vai levar nada quando partir.
A única coisa que você vai levar é quantas pessoas você permitiu que fossem viver eternamente. Isso será o teu galardão. Ajude a salvar almas. Então, diz que Jesus compadecia-se das pessoas, porque as pessoas estavam exaustas, aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Depois ele diz no versículo 37, então se dirigiu aos discípulos: a seara é grande, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores... Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Graças a Deus, porque o nosso ministério é um ministério fundamentado na palavra. E se a Bíblia diz, eu creio. Nós utilizamos esta frase nos nossos cultos, no nosso ministério, temos o hábito de repeti-la porque nós devemos acreditar de todo o nosso coração naquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus, foi inspirada pelo Senhor para a nossa sabedoria, para a nossa exortação, para tratar a nossa vida, cuidar da nossa vida e para nos mostrar o caminho certo, o caminho que leva a uma vida em abundância. Vida em abundância não é simplesmente ter muito dinheiro. Vida em abundância é ter plenitude em todas as áreas. É ter uma família abençoada, é ter estabilidade emocional, é ter finanças com provisão total de Deus. Assim nós cremos e recebemos. E nós aprendemos isso através da palavra do Senhor. Esta mensagem que você acabou de ouvir, ministrada pelo nosso apóstolo Miguel Ângelo e todas as outras do seminário Casa sobre a Rocha, estão disponíveis dentro do nosso site, igrejacristovive.com.br. Acesse, navegue pelo nosso site e você vai encontrar muito material. Temos todas as apostilas do seminário Casa sobre a Rocha, temos as mensagens arquivadas em áudio, em vídeo. Você pode utilizar para evangelizar, para o seu estudo próprio, você que deseja crescer na graça, quer se aprofundar no conhecimento da palavra, acesse o nosso site. Lá também você poderá assistir ao vivo os nossos cultos, inclusive o de hoje. Logo mais às 7h30 da noite, nós teremos o nosso culto de oração, intercessão e milagres. Se você não está no Rio de Janeiro, você pode acessar o nosso site e orar conosco, enviar o seu pedido de oração através do Facebook, do WhatsApp. Temos muitos meios para que você possa interagir com o nosso ministério. Então, faça uma visita ao nosso site www.igrejacristovive.com.br. E se você ligar agora para o nosso ministério, 0 Operadora 21 30 17 90 90, nós vamos lhe enviar como um presente do nosso apóstolo este livro que tem o tema Profecia para o ano de 2015. Aqui dentro há palavras preciosíssimas que foram ministradas profeticamente pelo nosso apóstolo na passagem de ano. E nós cremos que até o dia 31 Deus ainda pode fazer muitas coisas. Deus pode operar e realizar grandes sinais em nossas vidas. Você deseja saber quais foram as profecias para este ano? Ligue para nós, nós enviaremos este presente para você. Amém? Nosso programa está chegando ao fim. Que você tenha uma tarde abençoada, um dia, um início de semana em perfeita vitória e, é claro, uma semana inteira abençoada. Amanhã eu estarei de volta. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história.
acreditou, e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Diga, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.